Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Pega aí a palavra do Senhor, abra no livro de Provérbios capítulo 4. Quando você encontrar, fique de pé. Quem achou, diga achei. É fácil de achar o livro de Provérbios. É só você abrir no livro dos Salmos, e o livro de Provérbios é o próximo livro. É depois do livro dos Salmos. Então, quando você achar, fique em pé, em reverência à palavra de Deus, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu vou reler. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora eu vou reler e você vai repetir em seguida, bem alto e bem forte. Vamos lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Você crê que esta palavra, ela é de Deus, sim ou não? Deus tem algo muito especial para falar conosco nesta noite. Prepare o seu coração para receber esta palavra de bom grado, amém? Coloque o evangelho sobre o assento e vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas. Deus da nossa vida, Pai celestial, a tua santa palavra foi lida e vai ser pregada, e nós queremos aprender mais de ti. Por isso agora eu te peço, lança por terra todo bloqueio, toda distração, e vem, ó Deus bendito, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos entender e assimilar a tua palavra. Remove todo o embaraço, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o assento. O livro de Provérbios, ele é considerado como o livro aonde há a sabedoria, e ele foi escrito por um homem que recebeu de Deus uma sabedoria fora de série. Nunca houve um homem como Salomão. Somente um foi maior do que Salomão, e nós sabemos que este é o nosso Senhor Jesus. E aqui no livro de Provérbios, Salomão, ele fala sobre a vereda dos justos. O que significa essa palavra vereda? Vereda significa caminho. Então, Salomão ele diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem são os justos? A palavra de Deus nos mostra que Deus olhou do céu para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Na verdade, aqueles que recebem a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, estes são justificados pelo sangue de Jesus. O que significa ser justificado? Significa ser perdoado de todos os pecados, delitos, e significa ter
agora uma nova chance para viver o quê? Uma nova vida. Então, Salomão nos mostra aqui que o caminho dos que foram justificados pela fé em Jesus, ele é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz do sol. Você já observou como é que é a luz do sol? A luz do sol, ela começa a brilhar pela madrugada, é ou não é? Pela madrugada começa aquele brilho bem fraquinho, é ou não é? É aquele brilho meio que opaco, não é? Aí depois, pela manhã cedinho, é aquela luz, mas é uma luz mais suave, não é? Sim ou não? É uma luz suave. Depois, no decorrer do dia, aquela luz vai aumentando de intensidade, até que ao meio-dia o sol está no seu ápice, na sua intensidade máxima, é ou não é? De maneira que ele ilumina perfeitamente todo o território sobre o qual ele está refletindo a sua luz. Então, o que esta palavra nos ensina? Essa palavra nos mostra que o caminho de um servo de Deus, a caminhada de um servo de Deus, deve ser uma caminhada de mudanças. Eu vou repetir para você anotar aí no teu bloco de notas, no teu papelzinho, no teu celular, anota aí, minha gente. A palavra está nos mostrando aqui que a caminhada do cristão, ela tem que ser como a luz do sol, que vai mudando e sendo aperfeiçoada a cada dia. Assim tem que ser a vida do cristão. A vida do cristão não pode ser uma vida estática, uma vida paralisada, uma vida sem brilho. Não, a vida do cristão, ela é uma vida em constante mudanças. O caminho do justo é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? É uma luz que está mudando a cada dia, sendo aperfeiçoada e a cada dia sendo mais intensa. A vida cristã, ela deve ser uma vida de constantes mudanças. Amém, gente? Amém, gente? Deus, ele fez a parte dele, por mim e por você, aonde? Aonde? Lá na cruz do Calvário. Eu e você estávamos perdidos, eu e você estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados, e agora Deus nos deu uma nova vida. Diga glória a Deus. Mas essa vida, mas essa vida, ela é uma vida de constantes mudanças. Você já ouviu aquela música daquele cantor que marcou a história do Brasil? Aquele que cantava assim, ó: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Só que ele pregava uma metamorfose negativa para o pecado. O evangelho, ele nos convida para uma metamorfose ambulante. Ele nos convida a ser uma metamorfose ambulante, só que não é para o pecado, mas para a justiça, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Nós não podemos nos conformar, queridos,
em viver uma vida estática, uma mesmice, uma vida medíocre. Nós devemos estar dispostos a viver as mudanças que Deus quer realizar em nós. E a mudança que Deus quer fazer em cada um de nós é uma mudança de dentro para fora. E infelizmente muitas pessoas não querem passar por mudanças, é ou não é? Sim ou não? Infelizmente, a tendência do ser humano é ficar como? Acomodado. Mas Deus quer fazer em você uma mudança constante. Mas infelizmente, existem muitas pessoas que são resistentes às mudanças. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Existem muitas pessoas que são resistentes às mudanças e ficam como? Acomodadas. Deus começou uma grande obra na vida da pessoa lá na cruz. Só que há muitas pessoas que pensam que Deus vai fazer tudo. É ou não é? Que ela vai acordar um dia como, hein? Totalmente transformada. É ou não é? Só que na verdade essa mudança, ela acontece em conjunto entre você e o Espírito Santo. Essa mudança acontece como, hein? Em conjunto. O Espírito Santo age em você, mas você tem que fazer o quê, hein? Você tem que estar disposto a obedecer à voz do Espírito Santo. Amém? Olha o que diz aqui a palavra na carta aos Romanos, capítulo 8. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Versículo de número 13, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se viver de segundo a carne, o que vai acontecer? Hein, gente? Vocês não acharam ainda, foi? Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Quem achou, diga achei. Diz assim, porque se viver de segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? O Espírito Santo está onde? Está em nós. Diga, está em mim. Diga, está em mim. E o que o Espírito Santo faz em mim? Qual é a obra do Espírito Santo na minha vida? Ele me ensina a palavra, ele me guia na verdade, e ele a cada dia me mostra aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Ele me mostra aquilo que eu preciso corrigir, que eu preciso matar, os comportamentos que eu preciso fazer morrer na minha vida. Entende isso? Agora, ele não vai te obrigar a parar de ser egoísta, de ser aquela pessoa que só quer para si, que só pensa em si. Ele não vai te obrigar a parar de ser uma pessoa fofoqueira. Ele não vai te obrigar a parar de ser avarento, aquela pessoa que ama o dinheiro e que a vida gira em torno do dinheiro. Ele não vai te obrigar a você parar de ser uma pessoa que vive de forma lasciva.
Pastor, o que é viver de uma forma lasciva? É viver de uma forma sensual. Entende isso, sim ou não? De viver de uma forma que desperta nos outros o desejo sexual. Na Paz e Vida nós não pregamos usos e costumes como se prega em outras igrejas, mas nós ensinamos a decência. O que é a decência? É a pessoa se vestir de uma maneira que não venha causar escândalo, que não seja lasciva. Entende? Sim ou não? Infelizmente, muitas pessoas vêm para o Evangelho, mas não querem mudar, querem continuar com aquela modelagem do mundo. Entende isso? Sim ou não? Querem continuar com aquele padrão do mundo, e não é assim. Jesus nos chama para viver em novidade de vida. Amém? E nós devemos aceitar essas mudanças e fazer a nossa parte. É claro que não é fácil, não é fácil, mas a palavra diz que se nós vivermos segundo a carne, o que vai acontecer? Vamos morrer. E há muitas pessoas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente, porque não querem matar as obras da carne. Mas Deus, Ele tem uma estratégia para levar você a uma vida de mudanças. As mudanças não são agradáveis, é ou não é? Sim ou não? É ou não é? Hein? Mudanças não são agradáveis, causa transtorno. Por exemplo, lá na Guanambi está havendo algumas mudanças, e isso causou um grande transtorno no trânsito. É ou não é? É ou não é? E tem gente que fica chateada por causa do transtorno. As mudanças no presente causam tristeza e até mesmo transtorno, mas no futuro, se a pessoa ela passar pela mudança, ela vai ver o como foi bom. Mas nós muitas vezes pela nossa própria vontade não queremos, mas Deus Ele sempre dá aquele empurrãozinho. Quando Deus olha para a pessoa e vê que a pessoa não está disposta a mudar por si mesma, Deus então dá aquele empurrãozinho. Como que é esse empurrãozinho? Deus leva a pessoa para o deserto. Deus leva a pessoa para onde, gente? Deus leva a pessoa para onde? Para o deserto. Deus leva a pessoa para o deserto. E aí o que é que começa a acontecer, hein? O que começa a acontecer quando a pessoa está no deserto? As coisas não acontecem do jeito que a pessoa esperava. Ali no deserto, a pessoa se encontra só. Ou seja, aquelas pessoas que se diziam ser amigas, que se diziam estar ali para ajudar, se afastam. É o momento onde fica só a pessoa e quem? E Deus. Você está entendendo? O deserto é onde Deus nos leva para sermos mudados, para sermos moldados, transformados e preparados. Você está compreendendo? Quando Deus olha e vê que a pessoa não dá o primeiro passo para que ela venha viver a mudança. E sabe qual é a mudança que Deus quer gerar em nós? Não é uma mudança só nas roupas, não é uma mudança só no exterior, porque quando uma pessoa muda só no exterior e o interior continua do mesmo jeito, isso se chama hipocrisia. Entende? E Jesus, Ele foi implacável com os hipócritas. Havia na época de Jesus um grupo religioso chamado o quê? Quem pode me dizer? Fariseus.
Os fariseus tinham aparência de quê, gente? De santidade. Os fariseus, eles faziam questão de orar nas praças em alta voz. Eles se vestiam com indumentárias que davam aquela aparência de santidade. Eles tinham aquela linguagem toda erudita, mas o coração continuava como? Avarento, continuava maledicente. O que é uma pessoa maledicente? É aquela pessoa que tem a língua ferina para falar mal do próximo. Eles continuavam sendo invejosos, eles continuavam sendo pessoas más. E Jesus, ele advertiu os discípulos, e ele também nos adverte, para que nós não venhamos nos tornar na casa de Deus hipócritas, porque há esse grande risco. Quando uma pessoa ela vem para Jesus e ela não se dispõe a mudanças, então ela se torna o quê? Um hipócrita. Veja comigo aí, olha o que Jesus falou para os discípulos em Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, igreja: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o que, minha gente? É a hipocrisia. Qual é o fermento dos fariseus? E o que é a hipocrisia, hein? A hipocrisia é a falsidade. É a pessoa fingir uma coisa que ela não é. Todos nós estamos em constante mudança. Agora eu te pergunto, você tem resistido às mudanças que Deus quer realizar na tua vida? Ou você tem dito, meu Deus, eu me rendo, faça em mim o que quiseres? Quanto mais a pessoa resiste, pior é para ela. Entende? Sim ou não? Porque se a pessoa resiste à mudança que Deus quer gerar, então Deus vai levá-la para o deserto, e ali no deserto Deus vai deixar aquela pessoa para que ela seja tratada. Sabe por que que Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, ao invés de Deus guiá-los pelo caminho mais fácil, Deus guiou-os pelo deserto? Porque Deus queria tratar aquele povo. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de onde? De dentro deles. Tanto era que quando eles passavam por situações difíceis, qual era o primeiro pensamento que eles tinham? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então Deus vai permitir eles passarem pelo deserto por situações muito difíceis, dolorosas, para que eles viessem ser tratados. E muitas vezes, para que a mudança aconteça, é necessário deformar aquilo que era velho. É ou não é?
É ou não é? E muitas vezes Deus, para trazer a mudança em nossas vidas, Ele quebra, Ele faz com que as nossas estruturas sejam totalmente quebradas, para que Ele venha fazer uma estrutura nova do jeito que Ele quer. Lembra do vaso e do oleiro? Deus deu uma visão para Jeremias, onde ele fazia um vaso. Enquanto ele estava fazendo o vaso se quebrou. Então aquele oleiro, ele desfez o vaso velho, quebrou totalmente, para fazer um vaso novo. Deus quer fazer mudanças radicais na tua vida. Quanto mais você resistir, mais vai demorar para você receber o que Deus tem preparado para você. Não resista, não resista, apenas diga: Senhor, eu me rendo, pode fazer em mim a tua vontade. Aplauda ao Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora, como que acontece essa mudança? Vai comigo lá em Isaías capítulo 43. Oh glória. Diga glória a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 18. Olha só o que o Senhor nos diz aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho, aonde? No deserto. E rios aonde? No ermo. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Amém? Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga: Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Agora diz assim, ó, mas para isso tem que abrir mão do velho. Amém? Deus está dizendo: eu vou abrir um caminho no deserto. Sabe o que é que isso quer dizer? Que se você se sujeitar, se você se render ao tratamento de Deus, Deus vai abrir novas possibilidades para você no deserto. Amém? Ele vai abrir novas possibilidades para você viver uma nova história. O que Deus quer fazer na sua vida são coisas novas, mas você precisa se submeter às mudanças, e você precisa confiar nesse tratamento de Deus. Essa mudança também acontece através da renovação do entendimento. Ou seja, você vai ter que fazer, meu amado, uma formatação do teu HD. Alguém entende essa linguagem? Entende essa linguagem? O nosso cérebro, ele é como um HD. Pastor, o senhor agora está falando algo que eu não entendo. O HD, gente, é uma parte do computador aonde são armazenados todos os arquivos. Entendeu? É a memória do computador. É no HD onde é instalado o sistema, certo? O sistema operacional. Hoje existem pelo menos 3 tipos de sistema operacionais. Existe o Linux,
existe o Mac, que é da Apple, e o Windows, que é o mais utilizado. Então preste atenção, às vezes o sistema começa a ficar pesado, e aí você liga o computador e ele fica travando, demora a iniciar, você vai fazer uma tarefa e o computador não obedece direito. Por quê? Talvez entrou vírus, e o vírus faz o computador funcionar como? De forma errada. Assim aconteceu com o ser humano. O ser humano, ele foi criado com um sistema operacional celestial, mas quando o pecado entrou, o pecado é como um vírus, que entrou no coração do homem e fez o homem funcionar de maneira errada. Por isso que Paulo disse assim, ó: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o que o pecado ele causa. O pecado é um vírus que faz o ser humano fazer tudo o contrário ao que a palavra ensina. Então, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que fazer uma formatação. Sabe o que é a formatação? Deletar tudo. Tem que deletar tudo e tem que colocar um novo sistema. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida, mas você tem que estar disposto a fazer, uma formatação no teu HD. O que é o HD? É o teu cérebro. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 12. Eu já vou encerrar esta mensagem. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que está escrito aqui, E não vos conformeis com este mundo. Grifa essa palavra mundo. Acharam aí? Romanos capítulo 12. É depois de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Quem achou, diga achei. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Grifou aí a palavra mundo? Essa palavra mundo, ela vem do grego cosmos. E sabe o que significa cosmos? Cosmos significa sistema. Entendeu aí? Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse sistema. Não vos conformeis com esse sistema, com esse padrão, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O sistema que está dentro de você está corrompido com o vírus do pecado. Você precisa transformar esse sistema através da renovação. Como, pastor? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o sistema do céu. Quando você troca o sistema que você tem, que é o sistema carnal, o sistema terreno, pelo sistema celestial, então aí você vai começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé. Quem aqui quer fazer uma formatação no HD? Levanta a mão aí. Quer trocar o sistema corrompido pelo sistema santo, puro e perfeito do céu? Então você precisa, a cada dia, querido, se alimentar da palavra de Deus. Você precisa renovar o entendimento através de quê, gente? Da palavra. Diga, da palavra. Amém, igreja? Para você viver
Novo sistema, você precisa receber Jesus. É através do sangue de Jesus que o nosso sistema, ele é apagado. O sistema do pecado, ele é apagado através do sangue de Jesus. E o novo sistema começa a ser colocado em você quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se tem, levante a sua mão direita. Tem alguém? Não tem? Agora eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você não se dispôs a viver as mudanças. Você não deixou o Espírito Santo te tratar. Quando o Espírito Santo te levou para o deserto, você simplesmente se revoltou e se afastou do caminho. Você não quis mais se sujeitar à voz de Deus. Mas hoje Deus está te chamando para voltar. Você que quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão direita agora. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Se tem, levante a mão. Não tem? Então agora eu vou fazer uma oração por todos vocês. Coloca a mão sobre o local do coração. Talvez você está na casa de Deus, já faz algum tempo, mas você não se abriu para viver as mudanças. E os anos estão se passando, e você continua com os mesmos comportamentos que você tinha no passado. Você continua com as mesmas práticas que você tinha. A mudança não aconteceu. Talvez hoje você mudou o vocabulário. Agora você tem um vocabulário crentez. Sabe como é que é o vocabulário crentez, né? Hein? É aquele vocabulário evangélico. Está na bênção, irmão. Glória a Deus. É manto. É de Deus. Esse é o vocabulário crentez. Muitas pessoas aprenderam o vocabulário crentez, aprenderam a moda crentez, sabe? Mas o interior continua. O velho homem continua lá. Deus, ele quer tratar esse velho homem, ele quer transformar. O evangelho de Cristo é um evangelho que nos chama para a mudança. Ele diz: vinde a mim do jeito que você está. Mas ele também diz: não vai continuar do jeito que veio. Você precisa mudar. Amém? Ore assim comigo. Meu Deus, ora com fé, diga: meu Pai, sonda meu coração e veja o que precisa ser mudado. E vem, Senhor, através do teu Espírito, mudar o meu caráter. Eu não quero viver uma vida cristã de aparência, mas eu quero a cada dia ser transformado de glória em glória pelo teu Espírito. Meu Deus, pela minha força eu não consigo. A tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Então, meu Deus, vem com teu Espírito e me transforma, muda o meu coração, faz em mim, Senhor, uma transformação
completa, em nome de Jesus. Agora levanta suas mãos. Levanta suas mãos e vai se quebrantando na presença de Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.